Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Para você que está chegando agora, eu recomendo que você assista os episódios anteriores. Eu sempre deixo um link na descrição do vídeo para você acessar a página e lá tem todos os dias, dia 0, dia 1, dia 2, e espero que você assista a todos e caminhe conosco nessa jornada da inteligência espiritual, ok? Nós sempre começamos a nossa jornada da inteligência espiritual com uma breve oração. Claro que essa nossa jornada, ela não se trata de religião. Cada pessoa tem a sua religião. Nós aqui estamos caminhando juntos numa jornada da inteligência espiritual, que é muito além de religião, de doutrinas, ok? Vamos começar então fazendo uma breve oração. Pai querido, Pai santo, obrigado por este momento, Senhor. É um momento de crescimento da inteligência espiritual. Obrigado por estarmos vivos, obrigado pela nossa saúde. Eu peço que o Senhor derrame bênçãos sem medida às pessoas e aos familiares das pessoas que estão assistindo e que ninguém saia desse encontro da mesma forma como que chegou. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Sabe, essa conexão que nós fazemos com o Criador é da mais alta importância, da mais valiosa importância. Nós precisamos de Deus não somente por causa da nossa vida, que já seria o máximo, né? A nossa vida, o sopro da vida. Mas nós também precisamos de Deus para auxiliar nós a gerenciarmos a nossa mente. Porque a nossa mente, ela mente. Você sabia que a sua mente mente para você? Pois é. Sabe que quando a Bíblia diz assim que enganoso é o coração do homem, a Bíblia está falando da nossa mente, dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles podem ser terríveis. A nossa mente pode criar pensamentos terríveis, pensamentos opressores, pensamentos muitas vezes sem qualquer conexão com a realidade. A nossa mente mente. Tá? E isso é causa de muito sofrimento. Eu tenho conversado com muitas pessoas, elas relatam os seus pensamentos, as suas opressões, tá? E tudo se origina na mente. A pessoa muitas vezes ela até sabe que os seus pensamentos são irreais, que são terríveis, mas muitas vezes também elas não conseguem gerenciar os seus pensamentos, elas não conseguem administrar os seus pensamentos. Sabe, a primeira coisa que nós devemos fazer, vai aí uma dica para você em relação aos seus pensamentos, tá? Muito embora lá no dia 0 nós falamos sobre as vozes do pensamento. Então, se você não assistiu ainda o dia 0 e você está chegando agora, é de grande importância, de grande valia que você vá lá no episódio do dia 0, assista o dia 0, você vai ver um momento que nós falamos sobre as vozes do pensamento. Quais são as vozes que você ouve diariamente? Mas, em relação, então, aos pensamentos, tá? A primeira coisa que você deve fazer, sabe o que é? É duvidar do seu pensamento. Ou duvide dos seus pensamentos. Principalmente dos seus pensamentos perturbadores. Ok? Sabe que na filosofia, a dúvida é o princípio da sabedoria. Para o filósofo, a dúvida é o princípio da sabedoria. Depois que você duvidar do seu pensamento, passe a criticá-lo
todos os pensamentos opressores, critique. Critique um por um. Censure os seus pensamentos. A crítica é um grande instrumento, é um instrumento fundamental para o processo de transformação de uma pessoa. Então, você, primeiramente, duvide de cada pensamento, depois critique o seu pensamento. Mas não basta você apenas duvidar e criticar dos seus pensamentos, principalmente dos pensamentos perturbadores. Sabe, esses pensamentos que nós não gostaríamos de ter. Depois que você duvidar e criticar, você tem que pegar esses pensamentos e trazê-los à luz da verdade. Tá? E essa verdade que eu estou dizendo para você não é a verdade que as pessoas dizem aí, que a verdade é relativa, cada pessoa tem a sua verdade, não. Porque a verdade, na verdade, a verdade ela não é uma ideia, não é um sentimento, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade. Pois é, Jesus é a verdade. Então, fora de Jesus não há verdade. Há suposições, mas verdade mesmo não há. Então, Jesus é a verdade. Então, o que você tem que fazer agora com os seus pensamentos perturbadores? Você tem que trazê-los à luz da verdade. Por exemplo, nas novelas, nas programações televisivas, você vê muito falando de infidelidade, de traição, tá? Traição principalmente no casamento. Eles colocam como se fosse assim uma aventura atraente, apaixonante, desafiante. Tá? Aí uma pessoa casada, ela sugestionável, né? Ela pode embarcar nessa. Saiba que todas as pessoas são sugestionáveis. Tá? Então, uma pessoa sugestionada, ela pode acabar embarcando em uma aventura dessa. Ela começa a se interessar, de repente, por uma outra pessoa, no trabalho, na escola. Esse tipo de pensamento é um pensamento perturbador. É um dos tipos de pensamentos perturbadores. Tá? Então, o que você deve fazer com esse pensamento perturbador que, com certeza, ele leva você a um conflito mental? O que você tem que fazer com ele? Duvide desses pensamentos. Pense assim, será que eu gostaria mesmo de ter esse tipo de pensamento? Ou eu gostaria de pensar desta forma? Como eu sentiria se o meu cônjuge estivesse no meu lugar? Ou seja, se o meu cônjuge estivesse se interessando por outra pessoa? Depois que você fizer essa dúvida do pensamento, tá? Comece a criticá-lo agora e comece a censurá-lo. Você pode dizer assim, mas é correto eu pensar assim mesmo? Tá? Traga esses pensamentos para a luz da verdade. Tá? O que o Criador pensa sobre isso? O que o Criador ele pensa sobre isso? Aí você consulta o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, lá no 7º mandamento, não adulterarás. A traição no casamento é um pecado muito sério, que destrói famílias. Porque o casamento é uma aliança sagrada entre duas pessoas que prometem ser fiéis até a morte e prometem para Deus. Essa promessa que as pessoas fazem no casamento não é para as pessoas, elas prometem para Deus. Então é muito sério. A traição, ela quebra essa aliança feita com Deus e desrespeita ao cônjuge, os filhos e principalmente desrespeita a Deus.
A infidelidade, a traição, é um ato detestável a Deus. E no fim da estrada do adultério está a vergonha, está a desonra, e no fim desta estrada está a morte. A Bíblia ela registra assim, ela diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Pois é. Eu dei a traição como exemplo, mas poderia ser outros e outros tipos de pensamentos. Então, depois de feito tudo isso, o que mais você tem que fazer? Desconectar deste pensamento. Substitua esse tipo de pensamento, ok? Por isso, para nós desconectarmos dos pensamentos perturbadores, opressores, nós temos que estar conectados ao nosso Criador. E aí nós receberemos pensamentos dele para dirigir a nossa vida. Ok? Está vendo a importância de nós estarmos conectados com o nosso Criador? Então vamos fazer o nosso primeiro reset de hoje. Você que está me acompanhando desde o início, você já se acostumou com os resets, com as ressignificações que nós fazemos durante os nossos encontros, né? Então faça uma ancoragem, bata no peito assim e diz assim, olha, repita comigo, eu vou duvidar e criticar dos meus pensamentos perturbadores. Diz assim, depois de duvidar e criticar, eu vou censurar os pensamentos perturbadores. Eu vou compará-los com o que Deus tem para mim. Continua assim, ó. Para mim, o que importa não são os meus pensamentos, mas o que Deus tem para mim. E eu tenho certeza que o que Deus tem para mim é o que há de melhor. Ok? Deus tem o melhor para mim e para você, sabe por quê? Porque Deus é o nosso melhor amigo. É. E a propósito, a pérola de hoje, o tema de hoje é tornando-se amigo de Deus. Tá? Hoje é o dia 11 da nossa jornada. Tá? Ok, muito bem, tornando-se amigo de Deus. Amigo é muito diferente de conhecido, de colega. Quando se fala de amigo, nós falamos de alguém que tem intimidade conosco, que tem conosco um relacionamento de afeto, de consideração, de respeito. Amigo é aquele que nos protege. Amigo é aquele que nos ajuda. Amigo é aquela pessoa que confiamos e abrimos o nosso coração para esta pessoa. Uma pessoa que não nos julga, que ouve. E eu quero começar perguntando para você, quantos amigos você tem? Quantos amigos realmente você tem? Ah? E quando nós falamos de amigos, muitas pessoas pensam assim, eu queria ter amigos leais, eu quero ser um amigo leal. Existem os amigos leais. Só que amigos leais também é um grande problema. Porque amigo leal é aquele que está com você em qualquer momento. Ele está junto com você, estamos juntos.
E o amigo leal, ele está junto com você mesmo que você erre. Ele está junto com você. Esse é o amigo leal. Ele é leal a você. Eu, particularmente, eu não busco amigos leais. Porque quando eu erro, eu preciso que alguém me aponte. Claro, em amor, mas me aponte e diga, olha, você errou. Não está certo o que você está fazendo. Eu preciso, na verdade, de amigo fiel, fiel a Deus. Sabe aquelas pessoas que sabem o que Deus quer que façamos, que sejamos? E quando a gente erra, esta pessoa diz, chama a gente no canto e fala, olha, você está fazendo isso, mas o que Deus pensa disso? Ah, amigo fiel, fiel a Deus. Porque, veja só, de pouco adianta você ter amigos leais e que você comete um monte de atos errados e esses amigos, eles encobrem, eles não apontam isso. De que adianta? Se o nosso objetivo é a salvação da nossa alma, mas do que adianta perder a salvação junto com os amigos leais? Não adianta nada. Quantos amigos você tem que apontam os seus erros e diz, olha, não está certo o que você está fazendo? Quantos amigos você tem assim? Ah? A Bíblia diz que Adão e Eva eram amigos íntimos de Deus, livres de medos, livres de culpas. Aí quando o pecado entrou na humanidade, por conta do pecado, um pecado consciente, eles se tornaram inimigos de Deus. E todos estariam fadados à perdição eterna. Se você buscar lá na sua Bíblia, em Ezequiel 18, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então não importa se a pessoa é honesta, se a pessoa dá cesta básica, se a pessoa ajuda, se a pessoa paga todos os seus impostos, se a pessoa é bacana, se é sincera. O pré-requisito para a salvação da alma não é honestidade. Nós não fazemos mais que a nossa obrigação em sermos honestos. Pois é. O pré-requisito para a salvação da alma, ou seja, para ir para o céu, não é honestidade, não é bondade. Não. Só é salvo pela graça. E o que é graça? É um favor imerecido de Deus, um favor que nós não merecemos, ok? Então só somos salvos pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Fora disso, não há salvação. Não há salvação. Pelo menos o que eu estou dizendo para você não é coisa da minha cabeça, é o que eu leio na Bíblia, é o que está lá. Também não estou fazendo um julgamento de valores, nada disso. Tá? Estou dizendo para você o que está no manual do ser humano, que é a Bíblia. Só somos salvos pela graça, que é o favor imerecido de Deus, e pelo sacrifício de Jesus. Aí vem Jesus, ele paga o preço do pecado. É como se Jesus dissesse assim, ó, muito bem, a punição do pecado é a morte eterna. Então eu morro no lugar do pecador e eu ressuscito, eu venço esta morte
para todos aqueles que estiverem comigo, também ressuscitem um dia e vão comigo para a vida eterna. É lindo isso, né? E aí, Jesus, pelo sacrifício de Jesus por nós, morrendo em nosso lugar, porque o preço do pecado é a morte, Jesus então restaura a nossa amizade com Deus. Então hoje, através de Jesus, pela graça de Deus, nós temos de novo amizade com Deus. Romanos 5,10 diz assim, ó: como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. A grande notícia é que o Deus vivo, Criador de tudo que há, Ele quer ser o seu melhor amigo. Sabe, depois que a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a observar as pessoas que, muitas delas, se gabam por conhecer, por ter amigos conhecidos através da internet, amigos conhecidos na televisão, autoridades públicas. Então as pessoas elas se sentem importantes por conhecer pessoas importantes. Pois é. Tá. Agora imagine você sendo amigo íntimo daquele que criou todo o universo, daquele que criou tudo que há no universo. Tá? Imagine a importância de ser amigo íntimo de Deus. Deus que é o Criador da vida, o Senhor da vida. Esse ser completo e maravilhoso, ele deseja ser o seu melhor amigo. Na verdade, nós fomos criados para vivermos continuamente na presença de Deus, para termos íntimo relacionamento de amizade com Deus. Poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de terem um íntimo relacionamento com Deus. Moisés e Abraão foram chamados de amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque e Noé, eles eram amigos íntimos de Deus. O que era mais comum no Antigo Testamento eram as pessoas terem medo de Deus, porque elas não tinham amizade com Ele, porque elas não o conheciam. E sabe que até hoje é assim? As pessoas que não têm amizade com Deus, as pessoas que não têm intimidade com Deus, passam a ter medo de Deus. Pessoas têm medo de ir para o inferno, medo do diabo, medo de Satanás, porque elas não conhecem a Deus. Quem conhece realmente a Deus não tem medo de ir para o inferno. Quem conhece a Deus tem medo de partir desta vida sem ir para junto de Deus, que é totalmente diferente. As pessoas até reconhecem que Deus existe, mas de uma forma assim muito distante. Não buscam ter amizade, intimidade, porque Deus é uma pessoa, é invisível, mas é uma pessoa. Uma pessoa que sempre está presente, porque é onipresente. Tá? Então Jesus veio e ele mudou toda essa situação de medo, de culpa. Diz a Bíblia que o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez, que pagou o preço dos nossos pecados, a amizade e o relacionamento íntimo com Deus está à nossa disposição
através de Jesus Cristo, que é o nosso intermediário. E aí então nós temos acesso direto ao nosso Criador. E como eu já disse, não podemos esquecer disso. Essa amizade com Deus só é possível pela graça de Deus. O que é graça? É um favor imerecido, a gente não merece esse favor que Deus está fazendo, e pelo sacrifício de Jesus. Senão não há amizade com Deus. 2 Coríntios, lá no capítulo 5, diz assim, ó, tudo é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Lindo isso. Deus nos convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Trindade. Deus convida você a ser amigo do Pai, a ser amigo do Filho e a ser amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba, né? Foi simbolizado, né, como uma pomba, né, que desceu sobre Jesus, mas o Espírito Santo é uma pessoa que também é Deus. Jesus diz assim, ó, já não chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E amigo não é um termo superficial. Quando se fala de amizade, fala-se de um relacionamento íntimo, um relacionamento íntimo e de confiança. O amigo, ele desfruta da proximidade. Na verdade, Deus criou todo o universo para que sejamos amigos íntimos dele. A Bíblia, ela relata o desejo que Deus tem que conheçamos a ele de uma forma profunda. Está em Atos lá 17, diz assim, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus criou você para ser o seu melhor amigo. Ele não quer apenas que você fique apalpando, tateando no escuro, mas Deus deseja que você o realmente o encontre. Okay? Então vira já essa chave da inteligência espiritual. Conhecer e amar a Deus é o nosso primeiro privilégio. Sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ok? Olhando para os amigos de Deus na Bíblia, nós aprendemos 6 segredos. E hoje eu quero falar rapidamente para você sobre 2 segredos. Você se torna amigo de Deus? Como que você faz para se tornar amigo de Deus? Vamos lá. Você se torna amigo de Deus conversando constantemente com Ele. Ainda que você vá à sua igreja uma vez por semana, ou até mesmo você tenha momentos diários de busca a Deus, você, desta forma só, você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus. Sabe por quê? Porque
A amizade íntima com Deus, ela é construída quando nós compartilhamos todas as experiências que nós temos diárias com Deus. Então a gente já pode fazer mais um reset, mais uma ressignificação. Tá? Diga assim, ó, bata no peito. Diz assim, ó, para eu ser amigo íntimo de Deus, eu tenho que compartilhar tudo que acontece comigo durante o dia. Então, para eu ser amigo íntimo de Deus, eu tenho que compartilhar tudo que acontece comigo durante o dia com Deus. Ok? Claro que é importante você ir à sua igreja. Claro que é importante você orar, ter momentos diários com Deus. Mas você precisa muito mais que isso. Você precisa incluir Deus em tudo que acontece com você. Exatamente tudo. Você está dirigindo o carro, está pensando assim, vamos lá, Deus, vamos comigo, vamos até tal lugar, vamos comigo, Deus, até a padaria. Deus quer essa intimidade, você participando, Ele quer participar de todas as suas ações diárias. Ele quer ser incluído em tudo que acontece com você. Deus quer participar dos seus pensamentos. Deus quer participar dos seus desejos, das tuas vontades, dos teus sonhos. Deus quer participar dos teus planos, das suas conversas, dos seus problemas, das suas tarefas diárias, das suas compras. Deus quer participar do seu trabalho, Deus quer participar de tudo. Se Ele é uma pessoa viva, que Ele está presente, que Ele está do seu lado, Ele está junto com você todos os dias, em todos os momentos, Ele quer participar de tudo. Deus quer com você uma conversa contínua e ilimitada. Isso que significa orar sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. Esse orar sem cessar não é você ficar orando o Pai Nosso, recitando o Pai Nosso o dia inteiro. Não. Orar sem cessar é participar tudo na sua vida a Deus. Então Deus quer mais que passar um tempo sozinho com Ele. Ele quer que você passe todo o seu tempo com Ele. Ele quer que você tenha uma consciência da sua presença, que Ele está aqui agora. Então vira mais esta chave da inteligência espiritual. Diz assim, ó, para ter amizade com Deus, eu não preciso mudar o que eu faço. Para ter amizade com Deus, eu não preciso mudar o que eu faço, mas mudar a minha atitude em relação ao que eu faço. Por exemplo, tudo que você faz para você mesmo, agora você muda, você passa a fazer para Deus. Por exemplo, você vai tomar um banho. Você vai tomar um banho como se fosse para Deus. Você vai se alimentar como se fosse para Deus. Você vai trabalhar como se fosse para Deus. Vai limpar a casa, vai jogar o lixo fora, tudo, fazer tudo como se fosse para Deus e não para você. Você não precisa de retiros espirituais para você sentir a presença de Deus. É só você se aproximar de Deus, você vai sentir a presença dele em todo momento. E aí você
adora a Deus com todas as tarefas suas, desde as mais simples até as mais complexas. Tudo que você faz em adoração a Deus. Você sabe que no Jardim do Éden era assim. A presença de Deus lá no Jardim do Éden não era um evento programado. Eu vou até tal lugar para sentir a presença de Deus. Não. A presença de Deus era uma atitude permanente. Como Deus está com você em todo momento, nenhum lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz assim que ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares, em todas as coisas. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Ele comanda tudo. Isto está em Efésios 4:6. Você pode também fazer curtas e informais orações durante o dia. Ao invés de você fazer assim longas orações e acabar se desconcentrando. Tá? Você pode fazer a chamada oração de um só fôlego. Conhece a oração de um fôlego? São orações assim de frases curtas, né? Repetidas para Jesus assim em uma respiração só. Por exemplo, eu dependo de ti. É uma oração de um fôlego. Eu recebo a tua graça. Imagina você durante vários momentos do dia, você fazendo esta oração de um fôlego, né? Eu dependo de ti. Eu quero te conhecer, Senhor. Ajuda-me a confiar em ti, para que eu viva em Cristo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. São orações, né? Orações curtas que você pode fazer durante o dia. E todas as orações que nós fazemos, eu já disse isso em encontros anteriores, já expliquei, a Bíblia diz assim que toda e qualquer oração, nenhuma é descartada, nenhuma oração que você faz é ignorada. A Bíblia diz que Deus tem um depósito na frente do seu trono com todas as orações dos justos. Então, toda e qualquer oração que você faça fica registrada na eternidade. E o contrário também é verdadeiro, que nós daremos conta de tudo que nós dissermos. Tudo, exatamente tudo. Qualquer palavra ociosa que nós dissermos, um dia nós daremos conta, porque fica registrada lá na eternidade. Tá? Agora, voltando a falar de orações, né, essas orações curtas que nós podemos fazer, tá? Essas orações com motivação de honra a Deus e não de tentar controlá-lo, é claro, essas orações elas vão ficando enraizadas em nosso coração. Você já viu alguém que fala muito palavrão? A cada comunicação dela, ela fala vários palavrões. Por quê? Ela deixou enraizar no coração dela, né, essas pessoas, no coração delas, essas palavras malditas. E um dia ela vai dar conta dessas palavras. Parece simples, né? Parece corriqueiro. Não, nada no universo é corriqueiro. Tudo tem uma programação. Tudo é muito levado a sério. Muito bem. Então, praticar a presença de Deus, na verdade, é uma habilidade, é um hábito. E todos nós podemos desenvolver este hábito de ter a constante presença de Deus em nós. E nós precisamos disso, porque nós não temos condições de controlar a nossa mente. Lembra que eu disse que a mente mente? Nós, por nós mesmos, nós não temos condições de controlar a nossa mente. Se nós não entregar
a nossa mente a Cristo, nós não temos. O ser humano, ele não nasceu para controlar. O ser humano, ele não tem controle, porque se as pessoas tivessem poder de controle, as pessoas, elas nem de legislação elas precisariam. Por que existe a legislação federal, estadual, municipal? Por quê? Para controlar as pessoas, porque as pessoas elas não são autocontroláveis. E o nosso psique, a nossa alma, também não são autocontroláveis. Por isso que você vê pessoas fazendo as maiores barbáries, porque elas perdem os limites, porque elas não têm autocontrole e também elas não deixam a divindade controlá-la. É muito sério isso que eu estou dizendo para você, porque quando você estuda criminalística, psicologia criminal, isso que eu estou dizendo é muito além da psicologia criminal. Isso é espiritual, isso é inteligência espiritual. Ok? Mas todos nós podemos controlar, podemos desenvolver esta habilidade de obter a presença de Deus. E obtendo a presença de Deus, nós conseguimos uma ajuda de Deus, vamos dizer assim, para o nosso controle físico, emocional e espiritual. E falando a respeito aí dessas orações, oração de um fôlego, de um fôlego só, oração de um fôlego, nós podemos até, inclusive, fazer como os monges beneditinos, que eles utilizam o sino para lembrá-los dos momentos de oração. Nós podemos, inclusive, usar o nosso aparelho celular para, de vez em quando, apitar. E aí a gente lembrar, opa, é momento de oração. E podemos fazer essa oração de um fôlego só, ok? É importante saber também que quando nós buscamos a Deus para louvá-lo. E não louvamos a Deus para sentirmos bem. É um grande engano pensar que nós louvamos a Deus para sentirmos bem. Não. Nós louvamos a Deus para nós conseguirmos agirmos bem. Nós precisamos agir bem. E quando nós louvamos a Deus, nós acabamos, por consequência, agindo bem. E o objetivo do louvor não é uma sensação. O objetivo do louvor é a consciência de que Deus está sempre conosco. Deus é amor. O amor está sempre conosco. E o que a Bíblia diz? Que o amor lança fora todo medo. Esse é o chamado estilo de adoração. Ok? Muito bem. E o item 2, você se torna amigo de Deus através da meditação contínua. Você também se torna amigo de Deus através de uma meditação contínua. O que é meditação? Meditação é pensar na palavra de Deus durante o dia. Isso é meditação. É impossível ser amigo íntimo de Deus se nós deixarmos de lado o conhecimento do que Ele diz. Você não pode amar a Deus se você não o conhecê-lo. Você não consegue amar a Deus e nem pode dizer que o ama se você não o conhece. E como que você conhece a Deus? Através
da palavra revelada dele, que está na Bíblia. A Bíblia diz que Samuel tinha manifestação de Deus através da palavra de Deus. E Deus continua agindo assim até hoje. Deus se manifesta às pessoas através da palavra dele. Claro que você não consegue passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas você pode e deve escolher alguns versículos para meditar, para ficar pensando a respeito deles. Então, meditar é concentrar os seus pensamentos. Muitas pessoas têm muitos pensamentos ruins, porque não meditam. A pessoa assiste filmes de terror. As pessoas assistem vídeos de violência, novelas, vão colocando para dentro todo este lixo. Lembra que a gente já falou que, de alguma forma, você sempre vai estar sendo modelado, você vai estar sendo guiado por algo ou por alguém? E a pessoa ela começa a colocar dentro de si todo esse lixo. E chega uma hora que ela começa a acreditar e agir conforme isso. É semelhante à pessoa que anda só no lixo, fica só no lixo. Ela já, aquele mau cheiro já não incomoda mais. Aquela sujeira já não incomoda mais. No início, ela passa pelo lixo, ela vai se limpa, não consegue tomar banho, não consegue dormir sem tomar banho. Mas de tanto ela frequentar o lixo, ela anda pelo lixo, daqui a pouco deita e dorme e volta para o lixo. É isso que acontece com as coisas ruins da nossa mente. Então, meditar é concentrar os seus pensamentos. Meditar no amor de Deus faz com que você tenha mais amor. E como eu disse, este amor, ele lança fora todo medo. Medo da morte, medo de eventuais coisas que podem dar errado no futuro ou até no presente. E quanto mais você meditar nesta palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Você conhece pessoa muito preocupada, que anda preocupado com tudo? Quanto mais essa pessoa meditar na palavra de Deus, menos medo ela terá. Jó e Davi eram amigos de Deus porque eles valorizavam a palavra de Deus. Davi disse assim: como amo a tua lei, medito nela dia e noite. E elas estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Isso foi Davi quem disse. Então, enquanto você estiver meditando no trânsito, no seu trabalho, na hora do almoço, meditando sobre as leis de Deus, naqueles momentos que você pode, claro, isso vai trabalhando, vai fortalecendo a sua mente, ok? E voltando a falar sobre amigos, os amigos, eles dividem segredos, não é assim? E você, sendo amigo de Deus, você vai dividir os seus segredos com Deus. Você vai compartilhar com Deus os seus segredos. É só você desenvolver um hábito de meditação, né, de compartilhar os seus segredos com Deus.
Sabia que Deus contou o seu segredo a Abraão, a Paulo, a Daniel, aos seus discípulos e amigos? Sabia disso? E você, sendo amigo íntimo de Deus, Ele vai contar os segredos dele para você também. Porque assim como os homens da Bíblia eram homens normais como eu e você. Esses que eu comentei, simplesmente eles desenvolveram a amizade íntima com Deus. É por isso que Deus contava os segredos dele a eles. E quando a gente se torna amigo íntimo de Deus, Ele também vai contar os segredos dele para nós. Quando você ouvir ou assistir um sermão, uma mensagem cristã, revise, pense a respeito desta mensagem, medite sobre ela. Quanto mais você passar tempo com Deus, mais íntimo você fica dele. E mais segredos Ele vai te revelar. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas Ele revela os seus segredos de seus planos. Então, tudo que eu estou dizendo para você não é da minha mente, não é eu que inventei, eu sou iluminado e estou passando para você, estou criando uma coisa nova. Tudo que eu estou dizendo para você não é nada de mim. Pelo contrário, eu sou muito preocupado em não aumentar ou diminuir nada, em passar para você exatamente o que eu li lá na Bíblia. É a Bíblia que diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas Ele revela os seus segredos de seus planos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar ao homem. Isso que estamos conversando, para muita gente, é insensatez, é besteira, é fanatismo. Se você conversar com muitas pessoas, você deve conversar. Inclusive, lá no início, no dia 0, a gente combinou que você iria passar no mínimo para 2 pessoas esse assunto de cada dia da jornada, né? Mas muitas pessoas vão dizer: puxa vida, isso é fanatismo. Mas uma pessoa que diz para você é fanatismo, é insensatez, é besteira tudo isso, dê uma olhada na vida dessa pessoa como está. É fácil criticar, mas olha a vida dessa pessoa como está. Como está o emocional desta pessoa? Claro, tudo isso sem julgar, que nós não temos que julgar ninguém, não podemos julgar ninguém. Não compete a nós julgar ninguém, exatamente ninguém. Mas analise como está a vida das pessoas que julgam, que diz que isso que a gente está dizendo é fanatismo. Muitas pessoas criticam e estão com a vida destruídas. Agora, quem tem Deus como um amigo íntimo, não tem uma vida destruída. Mais à frente nós veremos mais 4 segredos de como cultivar a amizade com Deus. E você comece agora então a meditar e praticar uma conversa constante com Deus. Isso não é loucura, não. É quando muitas crianças têm aquele amigo imaginário. Você já viu isso? Amigo imaginário, né? Muitas crianças têm, conversa com um amiguinho imaginário. Nós não temos um amigo imaginário. Nós podemos ter, e fica ao nosso livre arbítrio,
essa escolha de ter ou não ter, o melhor amigo, que é uma pessoa ainda que invisível, mas é real. E está conosco em todos os momentos. Você pode até não ouvir uma voz, um som audível, mas ele fala no coração de cada pessoa que se empenha em ser o seu amigo íntimo. Deus fala. Deus fala. Então vira mais essa chave. A oração permite você falar com Deus. Quando você ora a Deus, porque Deus não quer que você fique recitando coisas. Muita gente até faz isso e Deus conhece o coração da pessoa. Tá? Mas o que Deus quer mesmo não é que você fique recitando. Imagina só, Deus é uma pessoa presente e você fica recitando. É como se você recitasse alguma coisa para o seu filho, recitasse para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, parasse na frente da pessoa e ficasse recitando. O que Deus quer é que você converse. Oração é conversar com Deus. Então, oração permite você falar com Deus. Agora, as meditações permitem Deus falar com você. Quando você medita, você ouve a voz de Deus. Ok? Então, essas duas são essenciais para você se tornar amigo de Deus, amigo do ser mais importante do universo. E aí, quando alguém disser, olha, eu sou amigo de fulano de tal, você diz assim, uau, muito bem, e eu sou amigo de Deus, aquele que criou os céus e a terra. E vamos para a nossa tarefa extra, ou extra. Chegamos ao final do nosso dia 11 da nossa jornada da inteligência espiritual. Isso é a verdadeira inteligência. É uma inteligência para toda a eternidade. É a inteligência que controla as demais inteligências. A inteligência emocional, a intelectual. Ok? Tarefa extra de hoje. Um tema para reflexão e para você comentar com no mínimo 2 pessoas, mas comenta com mais pessoas. Deus quer ser o meu melhor amigo. Deus quer ser o seu melhor amigo. Um versículo para você memorizar. Está em Salmos 25, 14a. Diz assim, o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Você tem respeitado a Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Uma pergunta para meditar. O que posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Então compartilhe com seus amigos, eu sempre digo, compartilhe também com seus inimigos. Tá? Se você chegou comigo até aqui, parabéns para você que assistiu o dia 0 até hoje. Continua comigo até o final. Eu sempre peço, não me abandone no meio da jornada. Vai comigo, vem comigo até o fim, tá? Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá? Esse canal é novo. Eu preciso de no mínimo 1000 pessoas, 1000 inscritos para eu poder fazer live direto lá no YouTube, que facilitaria muito, ok? Aproveite e deixe o seu like, é legal porque daí o YouTube vai mandar para mais pessoas. E não se esqueça, você não está aqui por acaso, ok? Fica com Deus, nada está perdido enquanto houver esperança, e a esperança é Cristo. Até o nosso próximo encontro no dia 12, ok? Fica com Deus, até mais. Tchau!